Olha aqui, pessoal do Esporte de Belo Horizonte, o Grupo Vitória da União acertou na mosca. Agora ficou muito mais fácil comprar o seu lote. Um novo plano com a melhor oportunidade para comprar o seu lote em condomínio, nas melhores regiões do estado de Minas e também lá em Porto Seguro. Lá é o lugar, hein? Lotes para todos os tipos de perfis, selecionados em condições realmente excepcionais. Lote fácil... Meu Deus do céu, me perdi ali. GVU, lote fácil GVU, Grupo Vitória da União. Novos planos de financiamento do Grupo Vitória da União, sem burocracia, com uma excelente condição que cabe no seu bolso. Nunca foi tão fácil comprar o seu lote. Você vai ligar agora, 0800 283 1131, conhecer as oportunidades do plano e ser o primeiro a garantir o melhor lote hoje mesmo. Aproveite porque a hora é agora, hein, tá? Não tem um momento, é bom para comprar. Faça logo esse golaço, Grupo Vitória da União. Olha o telefone aí, 0800 283 1131, 0800 283 1131. Liga já. Vamos falar do... Gente, o que está acontecendo? O Atlético foi até Brasília, né? O gramado, aliás, é uma desgraça, gasta 2 trilhões no estádio, mas o gramado é realmente horroroso. Conheceu a 4ª derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Flamengo. Melhores momentos na tela e comentários aqui. Roda aí, capiroto. Olha o Atlético aí, Eduardo Panzi. E o Flamengo desceu em 8 minutos de jogo. O Flamengo já havia chegado 7 vezes no gol do Atlético. E uma das 7 ele meteu para dentro. 1-0 antes dos 5. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. Um abraço, telespectador. E não foi só o gramado ruim, não, né? O jornalista chegou às 9 para começar a trabalhar, o portão fechado. Chega na cabine para montar equipamento todo empoeirado, onde você encostava, sujava a roupa. Cara de Brasília, né? Então o negócio é largado, né? O estádio é largado. Agora, Everton, para mim não foi surpresa nenhuma, né? Foi mais do mesmo. Só que dessa vez o Atlético perdeu, porque ele já tinha feito outras apresentações ruins, eu acho que não tão ruins quanto as de ontem contra o Flamengo, mas que não empolgaram ninguém, apesar de algumas vitórias. E a gente não é oportunista, porque nós fizemos críticas a esse Atlético nas vitórias. Nós criticamos o Atlético quando venceu o Botafogo, nós criticamos o Atlético quando... o Cadu criticou quando venceu a Ponte Preta, então mesmo quando venceu o América nós criticamos também. Então a gente depois que venceu o Botafogo nós criticamos. Então nós não estamos sendo oportunistas. E aí vai ser a mesma coisa de sempre, parece disco repetido. Parece música repetida, porque o Everton, o Atlético, ontem a pior partida do Eraso para mim, desde que chegou ao Atlético. Ou seja, mais uma vez, se individualmente não rende. Claro, se muita gente individualmente não rende, o coletivo vai estar prejudicado. E aí o time vai jogar mal, ok. Só que eu vejo o Atlético coletivamente mal, mesmo quando algumas peças rendem. E se não forem brilhantes, o Atlético tem jogado mal. Para mim, esse é o grande defeito do Atlético. Já temos aí 13 jogos com o Marcelo no comando? Ou 13 jogos. 13 jogos. E eu não consigo ver evolução. Não consigo mesmo. Não é pegar no pé do treinador, é porque chega uma hora que você tem que começar a criticar. Naqueles 7 jogos em que o Atlético jogava desfalcado, a gente aliviou muito para o Marcelo. Mas eu costumava falar, olha, o time está desfalcado, mas não precisa ser tão desorganizado. O time era desfalcado e desorganizado. Ok, os desfalques foram acabando, os titulares foram voltando e o time continuou, na minha opinião, óbvio, desorganizado, mesmo vencendo alguns jogos aqui em Belo Horizonte. Então está precisando trabalhar, está precisando treinar. Teve uma semana de treino, não evoluiu nada nessa semana de treino. A perda do Casares, ok, sentiu a perda do Casares, mas o Casares não pode fazer falta. Eu estava tentando puxar pela memória ontem, o Atlético venceu sem o Casares o Racing e o São Paulo, não foi? De times grandes, assim. O resto ele só perde ou empata. Ele não consegue vencer ninguém sem o Casares. O que acontece no Atlético? Então, se o Casares amanhã tiver uma contusão, aí acabou o ano, se ele tiver então. Só perder. O Casares não pode ter uma unha encravada que o Atlético perde, ou então empata sem ele. Isso não pode acontecer, não tem substituto pro cara, o time não sabe jogar sem uma peça. Gente, o Casares é muito bom, faz falta para qualquer clube, ok. Mas só a falta dele, o Atlético não pode ser isso que a gente viu ontem. Deixa eu ver os jogadores aí, pra gente ir girando o carrossel aqui, explicando sobre a questão de não conseguir vencer fora de casa. Manda bala aí, ô Capeta. Nem acho que a gente tenha feito um jogo ruim, mas
a gente tem errado em detalhes que tem combinado em resultados que não são aqueles que a gente espera. O brasileiro tem que pensar jogo a jogo, sempre buscar os 3 pontos. Infelizmente não conseguimos a vitória, não conseguimos definir bem as bolas que tivemos e sofremos 2 gols. A gente teve uma preparação muito boa, a gente estava com a gente tem um ambiente muito bom, tá conseguindo manter isso, mas infelizmente não conseguimos executar bem uma partida, finalizar bem, conseguir fazer os gols ali com as oportunidades que tivemos. Temos bons jogos pela frente aí e trabalhar bem a nossa equipe para poder conseguir essas vitórias. Olha, eu falei hoje na Band News, em locais com futebol polarizado, aqui, Porto Alegre, acaba em Curitiba também, que é mais Atletiba e tal, quando comentaristas, quando alguém começa a criticar, aí tem gente que, nossa, o cara, não posso criticar porque a torcida vai bater, eu não posso criticar porque eu sou amigo do cara, sou amigo do presidente, eu sou amigo do diretor, sou amigo do jogador, dirigente, técnico, acha no direito de começar a criticar a crítica da imprensa e tal. Gente, convenhamos, o Atlético não deu certo com o Marcelo até agora. O Atlético não está jogando nada. Se o Atlético tivesse um elenco limitado, compensaria com a limitação do elenco, talvez até uma carga menor de críticas. Agora o Atlético tem um baita de um elenco. Aí você critica, porque é o seguinte, já colocamos a culpa na erisipela, no mosquito que picou, no dente ciso, no furúnculo, no Aguirre, no departamento médico, no Carlinhos Neves, no presidente. Quando é que vai assumir, quando é que nós podemos criticar o trabalho do treinador? E que vão parar de falar, vocês estão implicantes com o treinador. Olha o Atlético no papel e pergunta se nós estamos ou não sendo implicantes. É assim, jogou bem, você elogia, jogou mal, você critica. O trabalho do Marcelo não está bem. Mas outros jogadores também não vêm rendendo. Você esperava que o Robinho fosse jogar o que está jogando? Está jogando nada. O Vitor falhando sistematicamente. Quando que você, atleticano, se lembra em um jogo em que o Vitor foi o melhor em campo? Mas isso não é bom, Everton. Se ele é o melhor em campo é porque mas a defesa vem falhando e ele também. E está tomando gol. Foram incontáveis os botes errados do Léo Silva ao longo desses últimos anos aí. Perdendo da corrida para zagueiro, do bote errado, o Atlético perdendo por causa de bote errado de zagueiro e tal. Uma desordenação total. É volante jogando na direita, não guarda posição, um time desarrumado em campo. E não pode criticar simplesmente porque tem que manter uma relação bacana com o torcedor, quando diria, para com isso, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Pode criticar, sim, deve criticar, não estou falando nesse caso especificamente, o qualquer Atlético Cruzeiro, Atlético. É jornalismo sem crítica. Sabe por quê? Desculpa né? interromper. Nós ficamos aqui um mês ou mais, dando porrada na diretoria do Cruzeiro, dando porrada em treinador, dando porrada em jogador e tal. Não, mas aí agora no Atlético não pode? Pode sim, nos dois, Atlético, Cruzeiro, América. Por que não pode criticar? Se você tem medo do que isso pode acontecer, ou do que pode acontecer em rede social, se você tem medo de dirigente virar a carinha para você, que você está criticando. Se você tiver medo de treinador ligar e reclamar, porque fazem eu provo. Treinador ligar e reclamar, de jogador ficar de carinha, então você não pode trabalhar no futebol. O time não está jogando nada. Nada. Desculpa. Não, que isso. Eu queria dividir em 3 partes, assim. Eu queria falar dos desfalques depois, separadamente, não para justificar o rendimento de ontem, porque não acho que não é isso, é só para contextualizar algumas coisas. A parte coletiva que a gente já tem dito há algum tempo, o time realmente, independentemente de desfalques, poderia e deveria jogar mais coletivamente. Esse sistema, o 4-2-3-1, que ele tem 2 volantes e 3 meias, quando não há uma sincronia, um treinamento ali, ou às vezes o treinamento até existe, mas na prática não funciona, a gente vê muitas vezes os 2 volantes muito longe dos 4 da frente. Né? Então há uma dificuldade de chegar ao ataque trocando passes, né? Envolvendo o adversário. Acho que é uma das dificuldades. Você fica com os 2 volantes ali no meio, pouca gente no meio, não dá para dialogar ali, começar a ganhar o meio-campo com uma peça a mais, e ao mesmo tempo esses 2 não conseguem levar sozinho a bola lá para frente, trocando passes, então acabam tendo que utilizar a ligação direta, alguma coisa na linha, você não chega de forma consciente, consistente lá na frente. Você não vê um time triangulando, né? Um time com aproximação, um time que vai envolvendo o adversário. Então é pouco compacto, pouco compacto, continua com esse problema, não consegue ir trocando passes. Então, coletivamente, é um time pobre
há algum tempo. Pobre de ideias, né? A gente realmente não vê evolução nesse aspecto. Mesmo nos 4 jogos em que venceu, acho que dá para contar uma história diferente nesses 4 jogos aí. Eu não estou dizendo que as vitórias foram injustas, porque talento individual também conta no que é mérito no futebol. Agora, a gente não via ali realmente uma consistência. Um time, Everton, que você vê entrando de campo parecendo uma máquina, né? Uma engrenagem, que vai funcionando ali de forma consciente. Você vê ali, ó, isso é treinado. Esses jogadores eles estão aproximados ali porque eles estão em sintonia. A gente não vê isso no time do Atlético. Então, essa é a parte coletiva. A segunda parte, independentemente disso, claro que coletivo e individual se entrelaçam. É mais ou menos aquela história do ovo e da galinha, em muitos momentos. Coletivamente não está bem porque os caras não estão acertando individualmente ou o contrário. Eles não acertam individualmente porque não está organizado enquanto conjunto. Sempre há essa discussão. Agora, independentemente dos problemas de conjunto que existem, as atuações individuais de muita gente estão decepcionando sim. Né? Não é só o conjunto. Você vê os caras errando passes que não poderiam errar, o gesto técnico, a falta de inspiração, né? E ali na frente, a gente pegar o jogo de ontem, e até em geral, tirando o Fred e o Casares, ninguém está conseguindo se salvar para valer. Patrick, mais uma vez, provou que não dá para jogar ali do meio para frente como um meia. O Cleiton, e eu posso falar de forma confortável, porque elogiei demais, mas não tem problema de assumir, não jogou absolutamente nada até aqui no Atlético. Até deu um chute a gol, mas não é uma atuação minimamente consistente. O Robinho, uma decepção, né? Não está jogando bem. Tem bons números, conseguiu alguns gols, conseguiu algumas assistências, a gente sabe disso. Mas vamos reparar os 90 minutos, vamos reparar o jogo. Pega a bola, corre, dribla faz, acontece. É dinâmico. Não está sendo. Você acha que tem, você não acha que tem relação, embora o Atlético tenha sobrevivido nesses últimos jogos, com atuações com lampejos individuais, e isso tenha gerado resultados positivos, algumas vitórias, principalmente dentro de casa. Você não acha que tem relação o fato da desorganização coletiva começar agora a trazer problemas também no individual? É isso que eu falei aqui antes de começar a falar da parte individual. A pergunta é boa e é difícil. É a história do ovo e da galinha. Essas coisas, elas se entrelaçam. Né? O que vem primeiro ali? O coletivo está ruim e atrapalha o individual, ou o individual que está ruim e acaba contribuindo para o coletivo não funcionar? Eu não acho que é uma coisa matemática, assim, um vem primeiro e atrapalha o outro. Eu acho que elas se misturam. É uma coisa dinâmica. Eu acho que é uma soma. E o que a gente conseguiu ver até aqui é que a gente conseguiu identificar uma vitória por causa do individual. O Botafogo, por exemplo, que teve atuações brilhantes. Agora, eu não consegui identificar uma vitória do Atlético por causa do coletivo do Atlético. Hoje o Atlético foi muito bem coletivamente e venceu porque o time estava compacto, saindo em velocidade. Não consegui ver isso no Atlético. De certa forma... Eu consegui ver vitórias por causa de determinados jogadores que foram acima da média. Coletivamente, eu não consegui ver. E assim, e algumas vitórias também, a do América é difícil até de falar que foi no individual, no coletivo. Foi na ruindade individual do América. Não é nem exatamente uma mas curioso que das últimas derrotas do América, vem perdendo tudo, a derrota que ele vendeu mais caro foi pro Atlético. Foi do Atlético. O Inter, eu estava ouvindo uma entrevista do Pífero ali agora, o Pífero citou uma boa atuação do Inter contra o Atlético. Isso. O Vinícius Eutrópio citou uma boa atuação do Figueirense contra o Atlético. Quase todos o Flamengo jogou muito confortável contra o Atlético. E também desfalcado, né? Desfalcado. Eu acho que o desfalque, ele pode entrar no contexto do seguinte sentido. Quando o time chega num patamar ali de muitos desfalques, às vezes você não utiliza isso como argumento para justificar a derrota, principalmente quando o adversário também tem desfalques. O Flamengo estava, entre outros, sem o Alan Patrick, tem sido o melhor jogador, meio atacante, tem sido o melhor jogador do Flamengo. Sim. Por incrível que pareça. Pode não ter tanto nome, mas quem acompanha o Flamengo sabe disso, ele tem jogado bem. Agora, então, não para justificar, perdeu por causa disso. Até porque tem aquilo que a gente sempre fala, o Pães fala muito, mesmo com os desfalques era para estar funcionando melhor coletivamente, o adversário também estava com problemas, enfim. Eu só acho que a gente pode colocar isso no sentido de que o time pode ser outro, entendeu? Às vezes o número de desfalques é tão grande que a análise do jogo não é o Atlético exatamente. Sabe, está com a camisa do Atlético, precisa de elenco, jogadores que a gente elogiou não estão jogando nada, isso tudo é verdade. Mas é que o time pode ser completamente outro amanhã, se esses caras voltarem. Põe na tela aqui um tweet, e a Edmara vai responder.
O Herbert Figueiredo. O Atlético precisa de mais um armador, um zagueiro para ser titular, do Vitor no banco do Mano, e do Mano, está dizendo aqui também, que arma bem seus times. Tá? Então está falando de zagueiro, de armador, de zagueiro, do Vitor no banco, e já está pedindo um Mano de Mara. Meu Deus do céu, e aí? O Mano é sombra de todo mundo, né? O Abel é sombra de todo mundo. Mas você sabe, e ouvindo os meninos falarem tudo, a grande expectativa em relação a esse jogo do Flamengo foi principalmente porque o Atlético tinha tido com o Marcelo uma coisa que até então não tinha acontecido, que era uma semana toda para ele trabalhar essa equipe. Em que pese o desfalque do Fred, especificamente, que foi o desfalque da semana, e eu tiraria nesse contexto dos últimos jogos, jogadores que têm mantido uma regularidade dentro daquilo que eles se propõem, da individualidade deles dentro da equipe do Atlético, que fazem toda a diferença. Que é o Marcos Rocha, que é o Casares e que é o Fred. Eu acho que esses três jogadores, eles têm mantido uma regularidade de forma de ser, de chamar atenção, de chamar responsabilidade que os outros não Douglas têm. Santos, talvez. Douglas Santos também, mas por seleção ficou fora um tempo. Eu colocaria esses três, e o Douglas também ainda não sabe nem se vai poder continuar em tempos de Olimpíada. Eu acho que os três têm feito a diferença. A queda do restante é simplesmente assustadora. Né? E aí você pode pegar e vai estudar. Júnior Urso, gente, como que caiu esse volante? Em alguns momentos se cogitou até a hipótese de uma dúvida quem era o titular realmente ali entre os volantes. Esse tipo de queda que aconteceu, essa situação que o Atlético vem passando, que está mostrando, para a gente, muitas vezes, era a falta do treinamento, a falta do coletivo, a falta do entrosamento, o não jogar juntos. Só que eles tiveram uma semana treinando juntos. Aí se imaginou, nossa, eles vão apresentar alguma coisa diferente. Óbvio que você perder um Casares no vestiário é assustador, porque é o armador da equipe, é o cara que mexe. Só que uma equipe como o Atlético, e aí a gente está falando de uma equipe que tem grupo para disputar ponta de campeonato, porque se não tivesse, a gente não estaria fazendo nada disso aqui. Uma equipe com esse tipo de conotação, ela não pode sofrer tudo isso especificamente por um jogador, sendo que você treinou já sabendo que você não teria o Fred. Então, você tinha uma composição de frente que não tinha o Fred. Aí você vê o Carlos perdido, o Cleiton. Como é que treinamento que eles fizeram? Qual foi o tipo de situação que foi colocado durante essa semana? E aí a gente tem todo o direito de falar. A gente tem todo o direito de falar. Eu digo o seguinte, todo treinador tem direito de fechar treino. Mas depois todo mundo tem o direito de comentar aquilo que não sabe o que ele fez. O que ele pediu, eu não sei. Você comenta o que você viu no jogo. Eu não sei. Se você não viu nada, você vai dizer, não vi nada. Exato. Então, não vi evolução nenhuma. É essa evolução que a gente não está vendo. Você jogar tudo em cima de um treinador é pesado. Mas quem comanda é ele. A liderança é dele. O que se vê dentro de campo, quem coloca é ele. Se o cara não está bem, tira, muda, troca. Há quanto tempo a gente... Ontem, gente, foi desastrosa a participação defensiva, que foi o que ele falou ali, mas isso também passa por termos de você segurar a bola lá na frente. Isso passa por uma situação de meio campo. O Leonardo Silva, gente, nos últimos jogos, está merecendo, sabe? Alguém fica melhor ali, tem um jeito melhor. Não sabe? Aí é que tá. O Gabriel é bom zagueiro. Cadu, a gente nunca vai saber qual é a situação Deixa real. eu só destacar uma coisa que o Eduardo disse aqui, que é muito importante, que a gente só reforça. Não existe o oportunismo nosso aqui de criticar agora, não. Porque nas vitórias a gente já pensava eu nos apostei problemas. no Flamengo sexta-feira, inclusive. Exatamente. Então, assim, se os desfalques, porque por vezes a gente ouvia, né? Até do próprio treinador, porque desfalcado e tal. Por que os desfalques para nós são tão importantes e para eles não? O que eu quero dizer com isso? Por que quando os nossos times daqui estão desfalcados, a gente insiste que o problema é o desfalque, e o adversário está desfalcado e ganha aqui, ganha fora? O Atlético tomou uma pressão com 8 minutos de jogo ontem do Flamengo, jogando num campo neutro. Se dane se lá tinha mais torcida do Flamengo, mas é um campo neutro, desconhecido para os dois. O Atlético tomou uma pressão de 8 minutos ali contra o Flamengo. Eu falei, que é isso? Como assim? Você não consegue tocar a bola, você não consegue 1 minuto ficar com a bola nos pés. Tomar pressão. O Márcio Araújo ontem, a minha esposa em casa, a Cris, falou assim, nossa, mas está parecendo o Schweinsteiger. Que elegância do Márcio Araújo. Minava a bola, e arrancava e ninguém tomava a bola. Eu falei, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Peraí que nós vamos conversar. Uma coisa. Peraí que nós vamos conversar. Calma que nós vamos conversar. Eu vou falar com você. Eu tenho um recado importante para você, mas veja aí. Um recado importante. Olha só.
Pessoal, o PagSeguro do UOL tem uma super novidade para você, a moderninha Wi-Fi. Ela não tem aluguel, não tem taxa de adesão, vem com 3 anos de garantia e além da conexão normal com chip, ela também tem Wi-Fi para você não perder nenhuma venda. E olha só, tem mais, hein? Agora, ela aceita as principais bandeiras Master e Visa nas funções débito e crédito. Elo, Amex, Zipper, Diners, na função crédito. E o melhor de tudo é que com 5 meses de aluguel das outras que você vê por aí, você compra a moderninha Wi-Fi e se livra do aluguel, hein? Não perca tempo, compre já a sua moderninha Wi-Fi do UOL por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Você vai acessar pagseguro.com.br ou ligar 4003-6624. Moderninho Wi-Fi, a maquininha sem aluguel que agora aceita as principais bandeiras e é a única com Wi-Fi. Se ligue! Daqui a pouco o Eduardo vai falar sobre o que ele ainda queria arrematar do Atlético. Mas daqui a pouco eu preciso falar do Cruzeiro, que entra em campo logo mais contra o Atlético Paranaense. Jogo no Mineirão, busca de regularidade, que ainda não encontrou no ano. O Bento avisou. Diogo Ramalho, ele que é o repórter do baralho, fala aqui nos Donos da Bola. Roda aí. Um Cruzeiro irregular, a ponto de enfrentar um time em casa e ceder o empate quando ganhava o jogo por 2-0 e poucos dias depois vencer este mesmo adversário na Bahia e com 1 a menos em campo. O que eles nos proporcionaram aqui no jogo daqui, a gente foi lá e deu troco para eles lá, né? Acho que futebol é muito igual, acho que cada jogo tem a sua história. O Mineirão parece não ser mais a casa do Cruzeiro. Pelo menos é isso que dizem os números. O time é o pior mandante do Brasileirão, com apenas 33% de aproveitamento. Em seus domínios, a Raposa jogou 6 vezes até aqui na competição. Perdeu 2, empatou 3 e venceu apenas 1. Pegar os jogos que a gente fez bem dentro de casa, até fora também, colocar essa vontade a mais aí para que a gente possa vencer. O jeito então é pensar em outras alternativas para pontuar mais em casa e que isso já seja colocado em prática hoje diante do Atlético Paranaense. No treino não deu para ter nenhuma pista, mas Rafael Sobis já tem condições de jogo nesta segunda-feira. Uma arma a mais então para furar o bloqueio das equipes que vêm enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Drible, jogador que bate bem na bola. No momento que os adversários vêm para cima da nossa equipe, a gente pode ter o contra-ataque. Titular da equipe, Henrique pode ser outra novidade, após ficar de fora por 1 semana. Treinei normal, agora pronto estou à disposição do Paulo para jogar. Henrique, esse mundo da bola, ele realmente dá voltas, hein? Você há um tempo atrás criticado e hoje imprescindível. Acenda uma vela para o Bento, né, Dimara? Porque o Bento ajudou bastante, né, Dimara? E o Henrique, no trabalho dele também, na forma como ele conduziu tudo isso, encarou o que estava acontecendo. Agora, a gente fica na dúvida, também não sabe o que o Bento vai fazer, mas eu começaria com o Rafael Sobis. Eu acho que não tem nem que questionar, não tem nem a hipótese. Se ele está em condições, se ele está registrado, mesmo que fisicamente ele não esteja na sua melhor qualidade, ele tem que começar jogando. E vou te dizer mais, eu colocaria o Edmar também. Não está dando certo na lateral, coloca o menino para a gente ver qual que é. O menino, estou sendo gentil, aos 30 anos. 30 anos. Mas é um menino. Bota o menino lá para jogar. Eu acho que tem que ser tudo para a gente ver. Vai botar contra quem? Nós já passamos do 25% desse campeonato. Se tem que mexer alguma coisa, tem que mexer de uma vez. Mexe, coloca o que você pode fazer por ali, deixa a gente ver as possibilidades, deixa que o torcedor veja o que é possível ter por ali. Tem desfalques importantes da mesma forma, mas o Atlético Paranaense não é nem de longe, e quando a gente fala tecnicamente, no coletivo e tudo, nem de longe uma equipe que pode colocar à frente no Cruzeiro aqui. Está valendo isso para o Cruzeiro também. O Cruzeiro tem que jogar no Mineirão da forma como ele tem pressionado seus adversários até fora de casa. Dentro do Mineirão, a gente não vê o Cruzeiro fazer isso. Foi da torcida, aquele... sabe como é que Mas eu acho Menino Eduardo. Eu acho que é justamente o contrário. Paulo André, hein? Qual o contrário? Eu acho que o Cruzeiro se dá bem fora de casa justamente porque ele não pressiona o adversário. Porque ele fica esperando. Espera e sai em velocidade. Espera, sai em velocidade. Mas ele dá um sufoco por isso nos caras ele se dá bem. Se o adversário vai muito mal, como foi o Vitória, aí ele sufoca mesmo. Agora, o Cruzeiro se dá melhor fora de casa porque ele é um time que fica mais juntinho,
quietinho, espera o adversário propor o jogo e sai em velocidade. Mas junto ele fica aqui também, ele só não finaliza como ele finaliza. O Cruzeiro tem se dado bem fora de casa por causa disso. Chega aqui em Belo Horizonte, ele quer a posse de bola, ele quer atacar, ele quer ele quer aquilo, também, e aí dança. Só que aqui ele não e aí toma o contra-ataque e dança. E eu também não coloco o Edmar na mesma posição do Sobis, não. O Sobis é como o Fred, chega, senta na janelinha, o lugar é seu. Edmar, vai trabalhar, vai mostrar no treinamento que você ainda tem que comer muita farinha para mostrar que é parecido com o Rafael Sobis. Sobis já tem que chegar e jogar hoje. Mas tá no a minha vídeo, comparação não é o Fábio. A minha comparação é o Brian, não é o Sobis, não. As críticas eram muito grandes com o Brian. Será que o Edmar não rende? Você conhece o Edmar? Não, é isso que eu ia dizer agora. Então, tem que conhecer ele agora. Se o Paulo Bento chega o jogo hoje, ele já lança o Sobis, o Edmar vai pro banco, quer dizer, gente, que vamos com calma com o Edmar. O Sobis é uma coisa, o Edmar é outra. Deixa o Sobis ser escalado e começar. Edmar é diferente de Sobis e Fred, por exemplo. É óbvio que é diferente, mas você tem que ver o cara. Que não é indicação. O Paulo Bento tá vendo, ele tá treinando. Você vai ver. Tá. Só ele, né? Mas quem tem que ver é ele, não sou eu, não. Então, mas é por isso que eu estou dizendo, como a gente não está vendo. Então, você vai pedir o E a gente Edmar não está acompanhando os treinos. Eu não então posso... o Cruzeiro está contratando o Ezequiel e tem que chegar e jogar também. Mas responde aqui, o Brian foi bem em todos os jogos? Se liga aqui. Qual é o fortalecimento absoluto dele? Menos. Presta atenção. Eu não posso acreditar que uma indicação do Paulo Bento, um jogador de 30 anos, pelo menos pelo que parece estar bem fisicamente, e eu não vou dizer aqui que eu conheço, que acompanhei, porque é mentira, eu não conheço, não acompanhei, eu não posso acreditar que esse cara seja pior que o Brian. Eu não posso achar que ele é um desastre. Senão não justifica a contratação. Pra que contratar? Se ele chegou, vinha de atividade, está bem fisicamente, eu, no lugar do Bento, também escalaria. Mas o que isso é pior do que o Brian? Porque isso também é relativo, né, Everton? Ele está jogando bem menos do que a gente imaginava. Você está falando pior do que o Brian está jogando ou pior do que a gente imaginava que o Brian jogaria? Pior do que a gente imaginava que o Brian jogaria. A gente tinha uma esperança, pelo menos eu tinha, não sei você, tinha uma esperança de que o Brian rendesse mais do que vinha rendendo. Então, eu também. Como ele esteve muito mal... discutindo por causa do Edmar. Como ele esteve muito mal, mas é um jogador que foi contratado. Se você despreza a contratação do Cruzeiro, como é que você pode desprezar a contratação de um jogador que a gente não conhece? Eu não vou opinar. Eu acho que se escalar direto é compreensível na medida em que o lateral esquerdo do Cruzeiro atualmente, nenhum dos dois, na verdade, nenhum dos dois passa confiança. Mas foi o que eu falei. Eu acho compreensível. Mas não estou discordando, não. Eu acho compreensível se colocar. E se não colocar, também não tem como eu questionar, porque acabou de chegar, é um jogador que eu não conheço. A gente opinar coisa que eu não conheço. O Sobis eu acho que já tem que jogar. Gente, mas então... Ninguém está discordando. O Sobis você conhece, pode questionar se não escalar, se fisicamente está bem. E no caso do Sobis... Se o Edmar está bem e foi uma indicação do treinador, eu vou entender que ele tem mais qualidade que o Brian. Senão não justificaria a contratação dele. Não precisa questionar se ele não jogar. Se o Cruzeiro empata com o Atlético Paranaense, você vai chegar aqui amanhã. Mas tinha que ter jogado o Edmar. Com absurdo o Edmar não ter jogado. Uma coisa você fala isso do Sobis, se o Brian ficar tomando nas costas ali e o Atlético vencer nas costas dele, talvez até você diga. Eu não. Eu não vou falar isso. Vamos falar do meio pra frente, então, que o Cruzeiro vai ter um time interessante. Né? Apesar dos desfalques, como o Sobis já entra, provavelmente, o time já ganha um corpo, já ganha uma cara. Né? Você imaginar com o Henrique de volta, primeiro volante, com o Robinho e com o Cabral marcando e saindo para o jogo, e lá na frente, Arrascaeta, Sobis e o William, fica um time muito bom no meio para frente. 3-1, Cruzeiro. Pelo menos em termos de nome, né, gente? Eles têm que... Nossa. Fica um time tecnicamente muito bom. E isso, sim, o Cabral... que ele deve estar à frente do Bruno Ramírez, todo mundo aqui defende. Mas daqui a pouco, quando voltar mais gente, vai melhorar ainda mais, porque você vai ter o Alisson, vai ter o Elber e o Romero, 3 opções para colocar na vaga do Cabral. O Romero numa substituição mais imediata, digamos assim, mantendo o formato. A briga do Ábila vai ser com o William, mas aí ele tem 2 opções, ou coloca o Ábila direto na vaga do William, ou coloca o Ábila e puxa o William para fazer o lado do campo. Eu acho que o Arrascaeta sobra nesse trio. Não sei, está jogando bem. É o melhor jogador do Cruzeiro. Mas você acha que quem vai para o banco? William? O William. Por isso que eu estou dizendo. Mas o Arrascaeta hoje é melhor que o William. Mas o William ascendeu de uns jogos para cá. Mas o Arrascaeta tem sido muito importante. Mas eu não sei. Eu acho que esse trio de frente, com o Sobis, com o William e com o Ábila,
Eu não sei, eu acho que renderia mais. Velocidade, cara. Ele poderia, se o ele Arrascaeta, jogasse... vocês mesmo falam aqui eu que não abriria a mão do Arrascaeta. que ele é vagalume. Não, ele é vagalume, mas nos últimos jogos ele deixou de ser um pouco. Isso que eu tô dizendo o seguinte, o horizonte para o Cruzeiro, em médio prazo, me parece bom em termos de jogador. Claro que na prática pode ser completamente diferente. Olha o caso do Atlético, que no papel tem um dos melhores elencos do Brasil, provavelmente até o melhor, e não está rendendo do jeito que a gente imaginava. Mas a gente está falando aqui de um futuro próximo e algumas possibilidades de deixar o Arrascaeta de fora, ou o William de fora, e os dois estão jogando bem nos últimos jogos. Né? De um Rafael Sobis entrar, de um Ábila entrar, porque o Ábila é centroavante, viu? De todos esses, o único que não pode jogar em outra posição é o Ábila. É centroavante, então? Totalmente centroavante. Centroavantão. Centroavantão. Eu tenho um recado para você, presta atenção aí, você que está usando muito medicamento. Olha aqui, vou falar de uma situação que acontece todos os dias e já pode até ter acontecido com você. O cliente chega numa farmácia procurando por um medicamento que já está acostumado, e aí vem um vendedor cheio de conversa oferecendo outro, falando, é tudo igual, tudo a mesma coisa, esse é muito melhor, porque você não experimenta. Olha, a escolha do medicamento é um direito do cliente e você tem que comprar de quem conhece e confia. Esse cuidado tem que ser o mesmo na hora de comprar o seu medicamento genérico. Com saúde não se brinque, todo genérico é igual ao medicamento de marca. Tem a mesma dosagem, o mesmo efeito. O que varia é o preço, a tranquilidade de pagar ou de comprar num lugar da sua confiança. Araújo tem o genérico que você precisa por um preço menor do que você imagina. Não precisa ir longe, não precisa improvisar. Tem sempre uma Araújo pertinho de você. Entre e comprove, genérico é na Araújo.